Então, gente, quando eu abri minha pousada, por exemplo, na época eu tinha só 3 quartos. E na época também nem tinha lavanderia lá em Barra Grande, no Piauí. Quando eu abri a pousada lá em Barra Grande em 2011, tinha quase nada naquela cidade. Que diria lavanderia. As pessoas mandavam as roupas de cama, muitas vezes, lavar numa lavadeira, não era uma lavanderia. E aí, com a lavadeira, não vinha tanto na qualidade a qual eu gostava. Só que aí eu comecei a lavar na pousada. Então, eu comprei uma máquina de lavar, tinha um espaço ali super reduzido para secar, era o maior trabalho. E quando começou a ter mais volume de hóspedes, aquilo se tornou um problema. Eu não tinha mais espaço para secar roupa. Eu não tinha mais espaço nem para guardar as roupas. E eu tinha ainda um problema ainda mais grave. Eu não tinha água. Então, sei que tem vários seguidores aí de Barra Grande, tem vários alunos de lá também. Barra Grande já tem esse problema de água há muitos anos. Então, a água da rua, quando chega super barrenta. Então, a água que você precisa decantar, demora, tem que tratar e tudo mais. Se você tem um poço, dependendo de onde é o poço, a água também não é tão boa. Então, aquilo manchava as roupas de cama, me dava maior dor de cabeça, maior retrabalho. E fora que eu precisava despender grande parte do tempo da única funcionária que eu tinha, afinal eu tinha 3 quartos, para ficar cuidando da roupa. Então, chegou um momento que aquilo ficou totalmente insustentável. Então, para vocês terem uma ideia, que foi que eu fiz na época, porque não tinha lavanderia em Barra Grande. Então, eu comecei a levar em Parnaíba, que ficava a 70 quilômetros de Barra Grande. Então, toda semana eu tinha que ir para Parnaíba, levar a roupa de cama para lavar. E aí o que acontecia? Eu chegava lá, deixava a roupa de cama. Quando eu voltava na outra semana para buscar, eles tinham perdido a minha roupa de cama, ou não tinha ficado pronta, e eu comecei a ter que ficar comprando roupa a mais, porque eu tinha que sempre ter um estoque a mais para suportar aquilo lá para minha pousada. Aí, o que aconteceu? Eu cansei de novo, parei de lavar na lavanderia, voltei a lavar na pousada, só que aí, alguns meses depois, abriu finalmente uma lavanderia em Barra Grande e aquilo melhorou muito para mim, porque aí eu tava aumentando a pousada, então eu tinha mais volume de coisas para lavar. A funcionária já estava precisando ter uma funcionária só para cuidar de rouparia. E já a gente sabe, né, gente? Se você tem muitos funcionários, é um custo fixo muito alto. Então aquilo, para mim, naquela época já não valia mais a pena. Então abri uma lavanderia, eu entrei em negociação com a lavanderia, ficou muito mais em conta para mim pagar uma lavanderia do que ter uma funcionária que talvez estava ociosa, talvez não tinha, né, ou até ter que ter alguém extra para conseguir só lavar roupa, realmente não vale a pena. Então, para vocês verem como, tá vendo como não tem uma solução? Eu tive soluções diferentes em épocas diferentes. E como que eu tomei a melhor decisão? Analisando aquilo que eu tinha na época. Então, se eu tinha aquela possibilidade de ir para Parnaíba, eu sabia os prós e os contras. Eu tinha a possibilidade de lavar na pousada, eu tinha os prós e os contras. Eu tinha a possibilidade depois de lavar numa lavanderia local, tinha os prós e tinha os contras. Então, tudo você tem que entender quais são os prós, quais são os contras, para você decidir se aquilo vale a pena você fazer ou você repassar para alguém fazer. Então, no final, para mim, a lavanderia era maravilhoso, a lavanderia super funcionava para mim. Depois de um tempo, sei que abriu até lavanderia mais industrial lá em Barra Grande também. Então, gente, o negócio é, com o tempo, as coisas vão melhorando. Sempre inclusive é uma coisa que eu falo para muitos, né? Você chega num destino turístico e você muitas vezes olha as oportunidades. Às vezes a oportunidade é de fazer outra coisa que ajude ali os meios de hospedagem. No caso, a lavanderia era só uma delas. Então, o que eu queria comentar, então, que a grande verdade é essa. Vocês precisam fazer essas boas escolhas. Só que para vocês fazerem essas boas escolhas, como eu disse aqui, vocês têm que ter conhecimento. E vocês arrumam conhecimento de 2 maneiras. Ou você vai, faz, quebra a cara, igual eu quebrei a cara quantas vezes com a lavanderia lá, até descobrir o que dava certo para mim. Ou você vai e aprende com a experiência dos outros, aprende como você pode olhar aquilo de forma, né, estatística e de forma analítica para que você tome a melhor decisão na sua pousada. Nesse caso, às vezes a melhor decisão, às vezes não é nem só monetária, tá, pessoal? Porque a gente tem que olhar tudo aquilo que está envolvido naquele tempo. Então, pegando o exemplo de novo da questão da lavagem da roupa lá em Parnaíba, né? Então,
lavar a roupa lá em Parnaíba, por exemplo, eu tinha que ter o deslocamento, eu tinha que ir toda semana, não podia falhar de ir pra lá. Eu tinha também a questão, né, do meu tempo, tinha a questão do gasto também de combustível, viagem e tudo mais. Então tudo isso, às vezes, não é nem só questão monetária, é questão de tempo, é questão de disponibilidade, é questão de pessoas. Às vezes você não vai arrumar uma funcionária só para cuidar de roupa, tá? Às vezes a pessoa vai preferir, não, eu prefiro lavar roupa na minha casa, não quero ficar indo num trabalho para lavar roupa, entendeu? Então muitas vezes a gente tem que tomar a melhor decisão de acordo com aquilo que a gente tem. Então eu acho que isso é uma coisa que eu quero trazer para vocês nessa live aqui. Pensem em todo e qualquer dúvida que vocês tiverem em diferentes ângulos. Quais são as alternativas que eu tenho para fazer? Eu tenho essa, como que eu posso decidir qual dessas alternativas funciona melhor para mim? Como que eu posso conhecer cada uma desses processos? Como que eu posso entender tudo isso? Então você tem que realmente entender, que o pessoal comentou, para quem está no começo é um custo alto. Exatamente, se você vai montar uma lavanderia, é caro você montar uma lavanderia, tá, gente? Então não é uma coisa barata de você montar. Então, às vezes, você vai preferir investir em outra coisa na pousada do que montar uma lavanderia. E, mas na lavanderia, né, paga é caro. Você pode entrar em negociação, você pode fazer um pacote com eles, você pode embutir o custo da lavanderia na sua diária, que na verdade é a maneira correta. Se é caro, nada mais justo que o hóspede pagar por aquilo, galera. Então vamos parar de pensar, é caro às vezes, também a gente tem essa mentalidade. É caro, eu não vou mandar a minha roupa para lavar na lavanderia. Também era a minha realidade, eu não mandava minha roupa de cama própria para lavar na lavanderia. Eu lavava ali mesmo na minha máquina, secava ali do jeito que dava, porque para mim não precisava estar aquela cama certinha, engomadinha, igual a cama da pousada. Então, a gente muitas vezes tem que tirar um pouco dessas crenças que a gente tem. Tá caro, mas será que esse valor não compensa pro tanto de trabalho que vai me economizar, pro tanto de coisas que vai me auxiliar nesse ponto? Então sempre tem que pesar os prós e os contras na hora de tomar uma decisão, tá?